nos da FMU, da disciplina de psicopatologia. Eu decidi aí gravar uma narração para revisão do exame psíquico. Lembrando que exame psíquico é uma avaliação rigorosa das funções mentais, né, das funções psíquicas. É uma avaliação realizada pelo profissional de saúde, extremamente rigorosa, né, pelas etapas. Essa avaliação ela é realizada durante a entrevista, não existe aí uma ordem correta, né, desde que todas as funções sejam avaliadas. Para a didática da aula, eu optei aí por essa sequência. Então, eu vou passar cada uma delas, abordando aí as principais alterações, o que a função avalia e as principais alterações. A primeira delas é a apresentação. A apresentação, geralmente, a hora que você chama o paciente para entrar na sua sala, já é algo que você consegue perceber. Então, a apresentação é a impressão, é a vestimenta, é o jeito, o olhar, o andar da pessoa até a sua sala. É importantíssimo, né, que nessa apresentação a questão da aparência seja avaliada. Por que é importante a gente avaliar a aparência? Para saber se aquela pessoa ela está conseguindo manter os autocuidados. Então, se ela consegue manter a higiene, né? Se ela consegue tomar banho, lavar o cabelo, escovar os dentes, se ela consegue perceber se a roupa está suja, se a roupa está limpa, se ela consegue perceber que está calor e ela tem que pôr uma roupa de calor, que está frio, ela tem que colocar uma roupa de frio. Então, é importante para que o profissional avalie aí os autocuidados. Também, na parte de apresentação, algumas patologias, o paciente vai externalizando algo na sua maneira de vestir. Por exemplo, nos casos aí de bipolaridade, é frequente, né, que a pessoa, enquanto ela está na fase de depressão, ela tem um tipo de vestimenta, talvez aí um pouco mais descuidado. E quando ela cicla para a fase de mania, ela tem, então, uma alteração aí na vestimenta, né? Ela passa a se vestir de uma maneira com mais vaidade, com mais cor, com mais maquiagem, né? Muito mais, assim, exaltada, tá? Então, por isso que uma das importâncias, tá? Então, higiene, e aí a vestimenta, né? Se está adequado para aquela situação, se não está adequada, tá? Então, a parte da aparência. Além disso, você também pode notar, né, as atividades psicomotoras, o próprio comportamento. Então, se essa pessoa tem um andar mais lentificado, um andar com um pouco mais de dificuldade, se essa pessoa tem uma postura mais ativa ou mais passiva com você, se ela responde espontaneamente, ou se o entrevistador tem que ficar perguntando, ou se ela se recusa a falar, né, toda essa atitude, se ela é mais hostil, enfim, toda essa parte aí que a gente está chamando de apresentação. A segunda função, chamada de consciência, é consciência não no sentido filosófico, né, e sim no sentido aí mais neurológico, onde seria a questão da lucidez, né? A capacidade da pessoa de estar acordada ou de estar dormindo. Né? Então, o nível de consciência ele se diz disso, né? Dessa capacidade da pessoa estar lúcida, dela estar vigil. A avaliação da consciência, se você estiver num ambiente, por exemplo, do seu consultório ou no ambiente pericial, essa pessoa 90%, 99% das vezes ela vai estar lúcida, né? Caso ela esteja ao contrário do lúcido, ou ela vai estar dormindo, ou ela vai estar com rebaixamento no nível da consciência. E quando a pessoa tem um rebaixamento no nível da consciência, ele é mais orgânico. Então, a chance dessa pessoa estar hospitalizada é muito grande. Tá? Então, a não ser quem trabalhe com velhinho em clínicas,
tá? A maioria das vezes o paciente vai estar lúcido, vigil, ele está te respondendo a você, ao meio. E quais são aí as possíveis alterações da consciência? Quando a pessoa, então, ela tem um rebaixamento. Esse rebaixamento, a gente tem um rebaixamento aí que ele é provocado organicamente, né? Então, algo aconteceu no corpo dessa pessoa que provocou esse rebaixamento. E uma alteração, que é chamada de uma alteração normal, que é o sono, que é o dormir, né? Quando a pessoa está dormindo, ela então não estaria lúcida por conta disso. Dentro dessas alterações, então, orgânicas, né, desse rebaixamento, são vários níveis e a gente pode separar em alterações aí neurológicas e alterações psiquiátricas ou psicológicas. As alterações neurológicas são conhecidas aí, então, por ou rebaixamento do nível da consciência, ou obnubilação ou turvação da consciência. Então, a pessoa ela tem um leve rebaixamento, mas ela ainda, se você chamá-la, né, se você tentar se comunicar com dificuldade, mas ela se comunica. É muito semelhante aí a uma confusão mental. A pessoa pode ter também um pouco mais profundo, que é o topor ou sopor, né? A pessoa meio que parece que está meio sonolenta, meio embriagada. Ela vai responder com mais dificuldade do que na turvação. E o outro grau seria o coma, a pessoa que são o transe, né, que seria um rebaixamento do nível da consciência provocado por movimentos. Então, o transe ele é muito comum em rituais religiosos. E aí eu dei o exemplo para vocês em sala de aula daqueles religiosos da Turquia que ficam rodando, rodando, rodando até entrar em transe. Um outro famoso também é a hipnose. A hipnose, então, é um rebaixamento do nível da consciência provocado por outra pessoa, né? Então, para que a pessoa tenha, segundo lá, mais a linha do Freud, da psicanálise, para se ter acesso aos conteúdos inconscientes, você rebaixaria o nível da consciência para ter esse acesso. Temos também a orientação. A orientação ela é dividida em 4 maneiras, né, de se avaliar. Nós temos a orientação no tempo e no espaço. No tempo, então, se a pessoa consegue te dizer, né, se ela está orientada sabendo que dia é hoje, que mês, que ano, né, se ela sabe aí o que a gente chama de data. Se ela sabe se está de manhã, se está de tarde, se está de noite. Por exemplo, pacientes que ficam em UTI ou muito tempo internados, é comum que ela se desoriente, né? Que ela perca um pouco de noção aí em que dia ela está, em que mês, por conta do ambiente. A orientação espacial seria aí dizendo se a pessoa ela sabe dizer onde ela está, como ela chegou até ali, então a cidade que ela mora, o bairro, como ela chegou até o local onde vocês se encontraram, né, se ela está orientada aí no espaço. E tem também a orientação autopsíquica e alopsíquica. Autopsíquica, se aquela pessoa que você está avaliando, ela consegue, né, te dar as informações que você precisa a respeito dela. Né? Então, você vai fazendo as perguntas e ela vai te respondendo. E alopsíquica é se ela sabe responder os dados que não são delas, né, que são aí do outro ou que são do ambiente. Então, a orientação a gente vai avaliar pelo tempo, pelo espaço, autopsíquica em relação a si e alopsíquica em relação ao outro. Uma outra função bem importante para ser avaliado, principalmente nos casos psiquiátricos, é o nível da atenção, né? Então, o quanto que essa atenção ela está preservada ou prejudicada. As alterações mais comuns são essas 4. A primeira, hipervigilância, então é como se tivesse um excesso de atenção, a pessoa ela acaba sendo
prestando atenção em tudo, né? Então, qualquer movimento, qualquer barulho, qualquer pessoa, então ela está atenta a tudo naquele ambiente. Por que ela acaba sendo uma alteração? Porque essa hipervigilância, essa hiperatenção acaba desgastando muito a pessoa, né? Porque ela fica muito estressada com tanta informação e como tudo chama a atenção dela, chega um momento então que sobrecarrega. Ao contrário da hipervigilância, a gente vai ter a hipovigilância. Então, que a pessoa vai ter aí um enfraquecimento do nível da atenção, que pode ser uma desatenção ou pode ser uma distração, uma distraibilidade, né? Onde a pessoa, então, não consegue focar o nível da atenção. Outras duas, a hipertenacidade. A pessoa, então, ela acaba aderindo a atenção dela para um único estímulo. A pessoa, então, ela fica tão concentrada, né, que se você chamar ela, ela não vai te responder, né, porque ela está hiperfocada. E a hipotenacidade é, então, quando a pessoa não consegue, né, manter o foco da atenção, né, ela vai ficando aí mais desatenta, ela não consegue se concentrar. As alterações de memória, elas podem ocorrer tanto por quadros aí orgânicos, quadros neurológicos ou até psiquiátricos. Então, se a pessoa teve um tumor cerebral, se ela teve um traumatismo craniano, se ela teve um AVC, se ela teve um aneurisma cerebral, né? Então, se ela teve algum tipo de prejuízo, ela pode, então, perder essa memória, né? Ou ter aí esta amnésia. A inteligência durante o exame psíquico é uma avaliação um pouco mais simples, né? A gente fala aí de uma avaliação mais fina. Como que o profissional vai vendo? Pelo nível socioeducacional dessa pessoa, né? Então, a maneira que ela vai se comunicando, a maneira que ela vai raciocinando, respondendo às perguntas, o profissional consegue ver se essa pessoa teria algum comprometimento ou não. Quais são as possibilidades de comprometimento? A deficiência intelectual, né? Pode ser um rebaixamento aí da inteligência ou uma hiperabilidade, que antigamente a gente chamava de superdotados. Caso o médico desconfie, né, de uma deficiência intelectual ou de uma superdotação, o médico ou o psicólogo, enfim, ele vai pedir uma avaliação um pouco mais completa ou vai fazer uma avaliação um pouco mais completa em outro momento. Tá? Ali é mais só para saber de uma maneira um pouco mais simples, desconfiando você completa. Senso-percepção ou sensação e percepção é uma função psíquica que vai, então, avaliar o quanto que o indivíduo, né, ele vai percebendo o mundo através dos órgãos do sentido. Então, a senso-percepção, ela vai envolver, né, a visão, o tato, o olfato, a audição, tá? Todos os nossos órgãos dos sentidos. A senso-percepção, as principais alterações são a ilusão e a alucinação. Qual é, então, a diferença entre ilusão e alucinação? Ilusão é uma percepção deformada da realidade, de um objeto real e presente, mas com uma interpretação distorcida, uma distorção errônea. Então, ilusão, por exemplo, existe um objeto, só que a pessoa distorce a maneira como vê. Então, por exemplo, ela vê uma sombra na parede, né? E ela vai dizer que aqui ela está vendo um monstro. Então, existe um estímulo real que é a sombra na parede. Mas ela distorce quando, em vez de entender que é uma sombra, ela vai nomear como um monstro. E muitas vezes vai até reagir, né? Vai sair correndo, vai se assustar, tá? Mas existe um objeto real. Já na alucinação, a gente não tem um objeto real, né? A pessoa tem uma falsa percepção. Então, não existe o estímulo. Ela vai ouvir vozes sem ter ninguém ali do lado dela. Ela vai ver uma pessoa sem que a pessoa esteja ali. Ela vai sentir um gosto sem ter comido nada.
tá? Então, é uma falsa percepção, é uma percepção sem objeto. O importante é que o profissional não duvide, não questione, porque a pessoa realmente vai estar escutando, realmente vai estar vendo, por ser uma alteração. Depois vocês dão uma lida aí no restante dos exemplos. Pensamento. O pensamento ele é avaliado por 3 pontos: o curso, a forma e o conteúdo. O curso do pensamento é a velocidade, né? A velocidade com que a pessoa está pensando. Pode ser uma aceleração, pode ser uma lentificação, né? Aceleração, a pessoa pensa rápido, e lentificação, ela está devagar. As alterações da forma, né, mais comuns seria aí a fuga de ideias, né, o descarrilamento ou o roubo do pensamento, o bloqueio do pensamento. Fuga de ideias, a pessoa fala, mas ela meio que não vai emendando um assunto no outro, né? Então as ideias vão fugindo e ela não consegue terminar o que ela começou a dizer. No bloqueio ou no roubo do pensamento, com grande frequência o paciente vai falar assim: eu não consigo te responder porque roubaram os meus pensamentos, ou está bloqueado, eu não consigo acessar o meu pensamento. E o conteúdo seria o assunto em si, né? O conteúdo pode ser um conteúdo de ruína, pode ser um conteúdo de morte, pode ser um conteúdo de ciúmes. A pessoa, então, ela vai ficar fixa, né, naquele conteúdo. E aí existe uma alteração muito importante aqui do conteúdo, que é o delírio. O delírio, então, é uma alteração no conteúdo do pensamento. A pessoa, então, cria uma história e ela passa a viver em função daquela história. E aquela história, ela não consegue partilhar com ninguém, né? A gente vai dando dados de realidade para a pessoa e ela mantém o pensamento dela naquilo. Muitas pessoas confundem um delírio com um delirium, que eu esqueci de falar. O delirium é um rebaixamento do nível da consciência. Tá lá no comecinho dos slides, né? O delirium, então a pessoa tem um rebaixamento do nível da consciência por uma questão orgânica. Então ela pode ter uma febre, ela pode ter uma infecção, ela pode ter um quadro de abstinência de álcool e drogas, e aí ela então tem esse rebaixamento. Já o delírio é do pensar, tá? É uma história toda complexa. E aí tem a ideia delirante, a ideia deliroide. Então, a ideia delirante é o delírio verdadeiro, enquanto o deliroide, ele é secundário ao humor. Então, muitas vezes a pessoa está com um pensamento tão deprimido, né, tão para baixo, que ela vai criando uma história na cabeça dela. Tá? Isso, então, é a ideia deliroide. Acelerada. Uma outra característica aqui da linguagem pode ser uma alteração comum nos psicóticos, é a ecolalia, onde o paciente ele fica repetindo, né, ou que ele falou por último, ou que o outro falou por último. Aí tem também gagueira, né, mas a mais comum seria a aceleração, lentificação e ecolalia. A afetividade é o quanto que a pessoa consegue se envolver emocionalmente nas situações, né? Então, se ela consegue se envolver, se ela não consegue se envolver e como ela vai lidando com isso, né? As alterações mais comuns da afetividade aparecem nos transtornos de humor e nos transtornos psicóticos. Nos transtornos psicóticos, mais comum seria o distanciamento afetivo até o embotamento afetivo, onde a pessoa, então, perde toda essa capacidade de se relacionar emocionalmente com o outro e com o ambiente. Nos transtornos do humor, o que a gente vai tendo aí em relação à afetividade, a pessoa ela vai perdendo interesse em algumas situações
ou ela vai tendo aí uma labilidade afetiva, né? Ao longo do dia, esse envolvimento afetivo vai mudando. Labilidade é bem comum na adolescência, é comum no período da TPM, mas ela pode ser característica aí de algumas patologias. Geralmente a gente avalia a afetividade junto com o humor, tá? O humor, então, é a nossa instância aí que vai equilibrando muito das emoções. Então, a gente pode falar que o humor está deprimido, está angustiado, está ansioso, está irritado, eufórico, expansivo. E aí, aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Então, a gente tem uma linha aí chamada de uma linha de humor normal ou de humor eutímico. Se tiver para cima, a gente vai chamar de hipertímico ou de humor exaltado, humor eufórico ou mania. Se tiver para baixo, a gente vai chamar de humor, então, hipotímico ou depressivo. E existe uma faixa, né, um espectro aí perto dessa linha de normalidade, com pequenas alterações, pode ser tanto para cima como para baixo, chamadas de disforia e de distimia. A disforia está mais caracterizada pela irritabilidade, enquanto que a distimia pelo mau humor. Né? A pessoa ela vai perdendo a responsividade ao mundo, ao meio, primeiro aí pelos aspectos psicomotores, até o ponto onde ela vai ficando rígida, o corpo vai ficando rígido, parado, e ela não consegue nem levantar da cama. E aí, em consequência disso, pode vir o mutismo, onde a pessoa não fala, tá? Então, a pessoa ela mantém o nível da consciência, mas ela não responde ao meio. Isso é chamado, então, de catatonia. Volição ou vontade, então, o quanto que a pessoa, né, ela está disposta, o quanto ela consegue se envolver aí nas vontades e nas atividades. A volição, então, ela pode estar diminuída, por exemplo, por um quadro de depressão, ou pode estar acima, exaltada, com muita vontade, com muita disposição, como é comum nos quadros aí de bipolaridade. É importante também que você observe, né, se essa vontade ela tem aí algum ato impulsivo ou não. E o pragmatismo é o quanto que a pessoa consegue realizar dessa vontade, né? O quanto ela pode conseguir trabalhar, mas não ter vontade, ou ela tem vontade de trabalhar e não consegue trabalhar. Então, volição e pragmatismo é algo que a gente vai avaliar conjuntamente. Dentro do pragmatismo e da vontade e da psicomotricidade, nós temos a ideação suicida. Então, uma pessoa para conseguir cometer o suicídio, ela precisa ter aí um ato impulsivo, né? Então, esse pragmatismo precisa estar preservado para que ela consiga cometer o suicídio. E, por último, juízo crítico ou noção de doença ou noção de realidade é o quanto que o paciente consegue identificar que aquilo que ele está falando, que ele está sentindo, faz parte ou não de uma doença. O juízo crítico, ele acaba sendo muito alterado, por exemplo, nos casos de mania e nos quadros psicóticos, né? A pessoa vai perdendo aí a noção da realidade, ela vai então perdendo noção que aquilo faz parte da doença. Ok, turma? Espero ter aí ajudado vocês. Vou ver se agora a gravação fica disponível. Boa prova!